Oi, meu nome é Isabela Nóbrega e eu quero te fazer uma pergunta. Sabia que só você é responsável pela vida que tem levado? Hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade aqui no Faça Sua História. O tema que a gente vai falar hoje foi o tema que eu escolhi realmente porque eu acho que é o mais importante de você começar qualquer relação. Então é a autorresponsabilidade. Eu aprendi a autorresponsabilidade há mais ou menos há 12 anos atrás e isso tem mudado muito a minha vida. Como eu posso explicar a autorresponsabilidade pra vocês? Geralmente a gente tem a mania de colocar a culpa nos outros por tudo que acontece nas nossas vidas, pelas nossas escolhas erradas, né? Então eu sempre gosto de usar um exemplo da minha tia, que se ela souber ela me mata, agora ela vai ficar sabendo. Que o quê? Ela faz 30 anos que ela se separou do meu tio e até hoje ela culpa ele por tudo que ela não fez na vida dela. E geralmente as coisas são assim, você culpa seu pai por não ter pago uma faculdade pra você, você culpa o seu namorado por não deixar você ir pra determinado lugar e na verdade são escolhas que você faz. Então a autorresponsabilidade, em resumo, é você saber que você é responsável por essa escolha. E pra isso a gente precisa entender alguns pormenores, alguns detalhes, né? Que a gente chama das terminologias da autorresponsabilidade. Primeiro, existem dois tipos de pessoas no mundo. São as pessoas reativas e as pessoas autorresponsáveis. Deixa eu dar um exemplo. Se eu tô no trânsito e de repente tá uma confusão grande, é estressante, a influência é negativa e alguém me xinga, se eu vou abrir meu vidro e vou xingar essa pessoa, eu vou estar sendo reativa. Né? O reativo vem muito da questão animal, é olho por olho, dente por dente, é aquele reflexo que o animal tem. E ele esquece que ele é ser humano. Na verdade, nós somos seres humanos e nós podemos escolher o caminho que a gente quer seguir. Nós temos nossos valores, nós temos nosso aprendizado, a nossa cultura. Então a gente não pode ser um ser humano reativo, a gente tem que ser um ser humano autorresponsável. Então, assim, outra terminologia que a gente fala é a questão da diferença entre a influência e a condução. Você consegue imaginar qual é a diferença entre influenciar e conduzir? Muita gente não consegue saber qual é a diferença entre os dois termos, acham que é a mesma coisa. Na verdade, influenciados nós somos em todas as situações, né? Todas as situações trazem uma influência positiva ou negativa. A forma como nós vamos lidar com essa situação aí já é uma opção nossa, que seria a condução. Voltando àquele exemplo do trânsito, se a gente pensar que a gente está num trânsito da hora do rush, que ninguém curte estar ali na hora do rush, e de repente começa aquela buzinada, aquela pessoa vai lá e um xinga o outro e tudo mais, você abrir o seu vidro e entrar na briga é uma opção sua. Agora, se você fechar seu vidro e dançar e curtir, ouvir uma música que você gosta, é uma escolha sua. Todos nós temos a capacidade de fazer as escolhas certas todos os dias. Todos os dias a vida traz pra gente momentos onde a gente tem que fazer essas escolhas. Deixar de apontar pro outro os problemas que você tem enfrentado, né? Então, assim, você tem que se focar mais em você e esquecer do outro. Então, assim, a gente entra nas 6 leis da autorresponsabilidade, que aí é a parte bacana da história. Primeira vez que eu ouvi isso, eu me senti muito mal, porque eu vi que eu era totalmente reativa e que não tinha essa vivência dentro de mim, essa visão. Então, assim, a primeira lei é: se é pra criticar, me calo. Pra que você vai criticar negativamente uma pessoa se isso não vai fazer com que ela vá pra frente? Né? Então, assim, feedbacks positivos pra pessoas que você gosta e que confiam em você são sempre bem-vindos, mas a maioria das pessoas, elas gostam de criticar os outros por criticar. E isso não leva ninguém a lugar nenhum. A segunda lei é: se é pra reclamar, dou sugestão. Ninguém gosta da pessoa que reclama demais. Reclamar demais, se você tem uma pessoa do seu lado que vive reclamando, essa pessoa, ela começa a ser chata, começa a ser taxada como uma pessoa chata, né? E ninguém quer isso. Então, assim, se for pra reclamar, dá sugestão. Chega lá, em vez de você chegar pro seu chefe e dizer: ah, porque fulano não entregou o relatório quando ele deveria ter entregue e tudo mais, chega lá e diga assim: olha, se eu não tô conseguindo receber esse relatório de tal forma, vamos dar um prazo maior, vamos agir desse jeito, vamos capacitar. Então, assim, mude a sua atitude diante da vida, mude a sua atitude diante das pessoas, que você vai ser visto de uma forma diferente. A terceira lei é: se é para buscar culpados, busco solução. Né? Então, assim, ao invés de você apontar culpado, você vai em busca da solução da história, né? Não é quem fez ou por que fez, vamos resolver o problema, entendeu? Então o autorresponsável, ele vai buscar resolver o problema, e a gente sabe que essas leis, por mais simples que sejam, não é assim que geralmente acontece. Se é pra me fazer de vítima, essa é a que eu mais gosto. Se é pra me fazer de vítima, eu me faço de vencedor. Então eu sempre costumo contar uma historinha
que é a Maria e a Joana. A Maria, no final do dia dela, vai rezar e ela reza lá: ai, Senhor, como eu sofro, porque todo dia eu acordo 5 horas da manhã, tenho que fazer a comida do meu marido, vou pro meu trabalho aguentar um monte de gente chata, quando volto pego o trânsito, ai, como eu sofro. Já a Joana, no final do dia dela, ela diz assim: oh Deus, eu sou uma vencedora. Sou uma vencedora, porque eu acordo todo dia 5 horas da manhã, faço a comida do meu marido, dos meus filhos, na volta de casa, tô lá com a minha família. Então, assim, são duas histórias que, na verdade, são as mesmas histórias, que você vê aí fora o tempo inteiro. Mas o que muda é a visão e o comportamento da pessoa diante daquela história. Então, assim, você tem que saber quem que você quer ser, né? Qual é o caminho que você quer pegar diante disso? Qual é o caminho que você vai levar? Porque a escolha é só sua, né? A quinta lei: se é para justificar meus erros, eu aprendo com eles. Eu costumo dizer para as pessoas que se eu tiver 99% de razão em alguma coisa, eu vou pensar no 1% de culpa que eu posso ter, porque ali nesse 1% eu vou crescer. Se de repente eu cheguei atrasado no meu trabalho e cheguei pro meu chefe e disse: ah, mas é por causa do trânsito, é por causa disso, é por causa daquilo, em vez de eu me justificar, eu peço desculpas e digo que no outro dia eu vou sair mais cedo de casa. Então, por mais que tenha milhões de fatores que lhe endossem, você vai ter 1% de possibilidade de entender onde você errou e o que você pode melhorar. Sair dessa posição de colocar a culpa no outro. Ah, a culpa é do trânsito, a culpa é do fulano. Não, a culpa é sua. A culpa de tudo é sua. A sexta lei é: se é pra julgar pessoas, eu julgo atitudes. De repente, uma pessoa não me tratou bem durante o dia e aí eu pego e condeno aquela pessoa dizendo que ela é mal educada e isso ou aquilo, quando na verdade ela tá passando por um momento difícil. Então eu julgo a atitude dela naquele dia. A autorresponsabilidade, ela é uma mudança de comportamento muito importante. Você não pode ser reativo, você não pode ser conduzido, e isso, se você praticar todos os dias, vai fazer com que você viva muito melhor. E a mudança tem que partir de você, porque ninguém muda, quem muda é você. Eu até hoje, faz 12 anos, como eu digo, que eu às vezes caio em alguma lei, que eu não pratico como deveria ser, mas eu tenho a consciência de que eu tô fazendo errado, e aí eu volto pro meu caminho e a minha vida flui muito mais fácil. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre autorresponsabilidade. Com certeza nos próximos programas a gente vai detalhar ainda mais sobre cada significado, mas faça isso, coloque essas leis onde você possa ver e pratique. Eu tenho certeza que vocês vão ver uma mudança significativa na vida de vocês e aí vocês me contam, tá certo? Semana que vem a gente vai falar sobre os 7 passos para motivar uma equipe de vendas. Então vai lá, curte, compartilha, inscreve no canal e as minhas redes sociais estão aqui embaixo para vocês seguirem, para vocês ficarem por dentro das novidades. Até semana que vem.